Vamos falar sobre um negócio que, olha, com certeza tá pegando muita gente por aí. Essa dificuldade absurda de se concentrar em qualquer coisa. A sensação é essa, né? Parece que a nossa capacidade de manter atenção em uma única tarefa simplesmente evaporou. E o mais importante é entender o seguinte: a culpa não é de quem se sente assim. Bora entender esse ciclo. É uma coisa tão comum no nosso dia a dia que a gente nem se dá conta de que tá preso nele. É aquele padrão, sabe? Começa, para, começa de novo e não sai do lugar. Essa cena é familiar? Abri umas 10 abas no navegador e não consegui terminar o que estava fazendo em nenhuma delas, ou então está no meio de algo super importante e do nada pegar o celular, ou pior, não conseguir assistir a um filme inteiro sem dar aquela espiadinha nas notificações. É um comportamento que virou quase um reflexo. E aí vem a pior parte, né? A culpa. A gente começa a se achar preguiçoso, indisciplinado. A gente pensa que o problema está na nossa personalidade, na nossa força de vontade que não existe. Mas, é aqui que o jogo vira. A grande questão é que isso não é um defeito de caráter. É, na verdade, um sistema que foi, digamos, hackeado. Enquanto a gente fica se culpando, a verdade é que nosso cérebro foi condicionado a funcionar desse jeito. Ele literalmente aprendeu a fugir do que dá trabalho e a caçar recompensas fáceis e imediatas o tempo todo. E essa reprogramação toda do nosso cérebro tem um nome: é pura química. E a grande estrela dessa história é um neurotransmissor chamado dopamina. Certo, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Muita gente acha que dopamina é sobre sentir prazer, mas não é bem isso. Ela é a molécula da busca pelo prazer. Ela que faz a gente querer, desejar, ir atrás das coisas. É o nosso motor de motivação. O problema é que o mundo de hoje joga estímulo nesse motor o tempo inteiro, sem parar. E é assim que o ciclo vicioso funciona. Tudo começa com um estímulo super fácil. Uma notificação apita, um vídeo curto aparece na tela, pronto. Um pico de dopamina. Só que logo em seguida vem uma queda brusca para um nível mais baixo do que o normal. E essa queda gera o quê? Um vazio, um tédio, uma irritação. Para fugir disso, o que o cérebro faz? Pede mais um pico rápido. E aí a gente fica preso nesse loop infinito. Com o tempo, o cérebro vai se acostumando com essa montanha-russa. Ele fica meio que viciado nos picos. E o resultado disso? Tarefas que exigem um esforço contínuo, tipo ler um livro, estudar ou trabalhar num projeto, começam a parecer chatas demais, insuportáveis. Não porque elas são ruins, mas porque o nosso sistema de recompensa foi treinado para querer só o que é rápido, fácil e imediato. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo. A gente não tá mais rolando o feed para encontrar alegria. A gente tá rolando o feed para fugir daquela sensação horrível que é ficar sem um estímulo. É uma fuga do tédio, do silêncio. Mas calma, tem notícia boa. Nosso cérebro é super adaptável. A gente consegue treinar ele de novo. Então vamos para a parte prática. Como é que a gente começa a recalibrar esse sistema e pegar o controle do nosso foco de volta? Olha, as estratégias mais eficientes são, na verdade, bem simples, mas o efeito delas é gigante. Primeira coisa, uma tarefa de cada vez. Ser multitarefa é um mito, não é ser produtivo. É só ensinar o cérebro a pular de um estímulo para o outro sem se aprofundar em nada. Segundo, blocos de foco. Topa um desafio? 25 minutinhos trabalhando sem nenhuma interrupção. Isso já ajuda a reajustar o cérebro. Terceiro, e talvez o mais difícil, celular longe. Deixa em outro cômodo. O que os olhos não veem, o cérebro não sente falta. E por último, desative as notificações. É sobre retomar o poder de decidir quando olhar o celular, e não ser um refém dos apitos. E é fundamental fugir de alguns erros clássicos que jogam a gente de volta para o ciclo. Primeiro, achar que ser multitarefa é bom. Já vimos que não é. Segundo, tentar focar com o celular do lado, vibrando. Isso é autossabotagem. É tipo tentar largar o açúcar com um pote de brigadeiro na mesa. E o terceiro grande erro, ficar esperando a motivação chegar. Motivação não cai do céu. Ela vem depois da ação. Ela é o resultado de ver o progresso acontecendo de verdade. E aqui está a grande virada de chave. Foco é como se fosse um músculo. Toda vez que a gente cede a uma distração, ele fica mais fraco. Toda vez que a gente resiste e se mantém na tarefa, ele fica mais forte. É uma escolha que a gente faz o tempo todo, todos os dias. Para tudo isso não ficar só na conversa, vamos fechar com um desafio bem prático. Uma coisa para testar assim que terminar de ouvir isso aqui. A proposta é simples. Escolhe uma única tarefa que precisa ser feita, uma só. Coloca um timer para 30 minutos e durante esse tempo, tolerância zero com distrações. Celular longe, abas fechadas, notificações desligadas. Apenas a pessoa e a tarefa.
A ideia nem é terminar tudo, viu? É só sentir na pele como é trabalhar com foco de verdade, nem que seja por um tempinho. Faça o teste. Perceba o que acontece. A diferença pode ser chocante.